Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem da nossa série sobre criação de filhos. Nas últimas semanas nós falamos sobre presença, gratidão, construção de pontes, disciplina, transformação e hoje vamos olhar para um tema que talvez esteja ficando cada vez mais raro nos nossos dias. Hoje vamos falar sobre o filho que honra pai e mãe. E eu queria começar com uma reflexão. Você quer filhos obedientes ou filhos que aprenderam a honrar? Porque há diferença. Obediência pode acontecer por medo. A honra nasce do coração. Obediência pode terminar quando a autoridade sai do ambiente. A honra permanece. E nós vivemos numa geração muito interessante. Uma geração que aprendeu a questionar tudo. E existem lados positivos nisso. Mas, junto disso, surgiu algo que merece nossa atenção. Muitas vezes, nossa cultura, filmes, séries, redes sociais e algumas mensagens atuais acabam apresentando pais e mães como figuras ultrapassadas, como pessoas que não entendem, como alguém desatualizado, como se experiência tivesse menos valor do que novidade, como se os pais fossem obstáculos e não presentes, e sem perceber, vamos absorvendo isso. Conselho vira controle, experiência vira interferência, escuta vira sinal de fraqueza. Mas a Bíblia apresenta algo completamente diferente. Em Provérbios está escrito: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. A Bíblia nunca disse que pais sabem tudo, nem que nunca erram, mas ensina algo muito profundo, que há sabedoria em ouvir. Existe algo que só o tempo ensina. Existe algo que só quem caminhou antes consegue enxergar. Porque a informação responde rápido, mas sabedoria enxerga longe. E talvez uma das maiores perdas da nossa geração seja acreditar que acesso à informação substitui sabedoria. Honrar pai e mãe não significa parar de pensar, significa reconhecer que alguém caminhou antes, que alguém abriu caminhos, que alguém já caiu onde talvez nós ainda nem chegamos. E então chegamos num versículo muito conhecido, que está em Efésios capítulo 6, onde está escrito: Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E talvez você tenha lido isto e pensado: o que significa ser o primeiro mandamento com promessa? Significa que Deus está mostrando que existe bênção no caminho da honra. Não porque filhos honram e nunca terão dificuldades, não porque tudo dará certo automaticamente, mas porque honra forma o coração. Filhos que aprendem a honra normalmente aprendem a ouvir, a receber conselhos, a lidar com limites, a desenvolver gratidão, a respeitar processos, a construir relacionamentos. A promessa não é a ausência de problemas. A promessa é que existe sabedoria nesse caminho. Porque honra não beneficia apenas os pais, honra forma o filho. E aqui eu gostaria também de trazer uma reflexão. Existe uma ideia no livro de Augusto Cury chamado Crie sucessores e não herdeiros. Ele diz que os pais precisam contar histórias, precisam permitir que os filhos entrem em suas vidas, contar dos medos, dos fracassos, dos sonhos, das dificuldades, das lutas, compartilhar as suas experiências com seus filhos, o que você passou, quais foram as lutas, o que você ganhou, o que você perdeu, porque relacionamento não nasce apenas da convivência. Relacionamento nasce do compartilhar da vida. E hoje, coincidentemente, eu vi uma cena que me fez refletir e tem a ver com esse nosso tema. Quando eu estava na escola, esperando a saída dos meus filhos, eu vi uma mãe indo buscar sua filha na escola. Quando a menina chegou, a menina claramente queria compartilhar o seu dia, os acontecimentos, queria o abraço, queria contar o que viveu, mas a mãe naquele momento estava envolvida no celular,
sorrindo, rindo, totalmente dentro daquele outro mundo. E eu fiquei pensando naquilo. Quantas vezes achamos que relacionamento é construído em grandes viagens, grandes presentes, grandes momentos, mas não é. Relacionamento é construído no dia a dia, em pequenos instantes, na volta da escola, na hora de dormir, no almoço, naqueles 5 minutos que parecem simples, só que para uma criança eles não são simples, eles viram memória. Talvez aquela menina não lembre daqui 10 anos qual roupa estava usando, mas talvez ela lembre, naquele dia eu queria contar algo e ninguém encontrou meus olhos. Filhos não pedem perfeição, eles pedem presença, porque memórias estão sendo construídas todos os dias. E muitas vezes estamos entregando atenção para telas, enquanto alguém pequeno está pedindo conexão. E depois perguntamos: por que meu filho não conversa comigo? Talvez porque ele aprendeu que havia pouco espaço. Pais, permitam que seus filhos entrem em suas vidas, mas também entrem na vida deles, porque honra cresce onde existe relacionamento. E aqui eu trago a mensagem que está em Lucas capítulo 2, de Jesus. Jesus, aos 12 anos, José e Maria estavam educando e cuidando de Jesus. Essa foi a responsabilidade deles aqui na terra. Mas a Bíblia diz: e desceu com eles e lhes era submisso. O Filho de Deus viveu o processo, esperou o tempo, respeitou etapas. Jesus honrou seus pais aqui na terra. Podemos lembrar também de Davi, porque Davi teve todos os motivos para endurecer o coração, porque Saul o perseguiu, tentou destruí-lo, tentou matá-lo, mas Davi não permitiu que aquilo moldasse o seu coração. E podemos até pensar, tem alguns relacionamentos que não são fáceis, mas aqui eu quero dizer algo importante. Honra não significa fingir que não doeu. Honra não significa a ausência de limites, mas honra significa não permitir que a dor endureça o coração. Existe uma frase que diz: onde houver amor, coloque mais amor, e se ainda não for suficiente, aumente a dose. E isso nos lembra exatamente o Evangelho. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha isso, Deus não esperou ficarmos prontos, Ele veio, Ele nos buscou, Ele deu o primeiro passo, Ele construiu a ponte, e foi assim que fomos alcançados, ainda pecadores, ainda falhos, ainda distantes. E talvez dentro da nossa casa nós estejamos esperando. Quando meu filho mudar, eu me aproximo. Quando meus pais mudarem, eu me abro. Mas talvez o Evangelho esteja nos chamando para outro caminho. Dar o primeiro passo, construir relacionamento, plantar amor. Não porque o outro mereceu, mas porque não queremos que nosso coração endureça. E eu quero terminar deixando algumas reflexões. Seus filhos conhecem sua história ou apenas suas regras? Eles conhecem suas lutas ou apenas suas exigências? Você ensina a honra ou apenas exige obediência? E uma última pergunta: se seu filho fosse contar sua história, ele teria história para contar ou apenas regras para repetir? Que Deus nos ajude a construir famílias com verdade, mas também com graça, com autoridade, mas também com relacionamento, com correção, mas também com honra. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. E não se esqueça, curta, compartilha e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Te espero na próxima.